sucesso é alegria, tá no ar. Com o Rogério Opa, cheguei! Boa noite, pessoal. Bom dia, boa tarde. Sempre que você tá me ouvindo. Fala, Rosino. Tudo bem? Boa mesa de som, Rosino. Nas redes sociais, microfone, na produção, Tuli Simone. Alô, Tulizinha. Aqui comigo na sala, meu bookmaker, César Augusto. Tudo bem, César? Fala de boa noite no microfone, César. Boa noite, gente. Boa noite. Ai. Tudo bem com vocês? Um abraço ao Vini da Caixa, o tio Amauri. E você está nos ouvindo, vendo pela Rádio Capital, no AM 1040, no FM 77.5, no YouTube Capital com você, programa de todas as segundas-feiras, das 18 às 19 horas. O programa tá no ar. Você que quer participar com a gente, olha, participe do nosso WhatsApp, que é o 98334 5777. 98334-5777. Minha voz não tá muito boa hoje, porque eu estou mais firme do que prego em areia, Rosino. Tá bom aqui? Não, aumentou agora? Cadê? Aumentou aí? E eu quero já de antemão já anunciar aqui nossos patrocinadores, né? Que nos apoiam, estou muito feliz com eles, que é a Padaria Leão 13, que tem 2 endereços. Preste atenção, hein? 2 endereços aí. A Rua Soro Angélica 1449, repetindo, Rua Soro Angélica 449 e na Rua Dr. César Castione Júnior, número 164. O delivery da Soro Angélica é o seguinte, né? É o 11, né? 2256-8300. 2256-8300. Esse é o delivery da Leão 13 da Soro Angélica. E também tem a Dr. César Castione Júnior. É o 4328-0848. 4328-0848. Padaria Leão 13. Olha, eu de falar aqui umas guloseimas aqui, ó, de pizzas, doces, bolos, salgados, pães a metros, cesta de pães, cesta simples, pizzas, que mais? Patês, beirutes, lanches, prato rápido. E não esqueça que tá tendo, nesse friozinho, a nossa Rosino já tá até com água na boca, né, Rosino? O festival de sopas, de cremes e de sopas, que é pra você ficar quentinho, né? Tá bom? Padaria Leão 13, obrigado por estar junto com a gente aqui, valeu mesmo. E também da nossa hamburgueria, um abraço pro Robson Santana, o Santana Burger. Fica na freguesia do Ó desde 2017, fazendo maravilhas com hambúrgueres artesanais maravilhosos, robustos, gostosíssimos e com preço muito bom. Olha só, um combo individual que vem conquistando o cliente é o seguinte: é um hambúrguer, à sua escolha, batata frita e cortesia com guaraná lata por R$ 73,90. Esse é o combo individual: hambúrguer, batata frita, guaraná. É maravilhoso, né? Se você também quiser mais 2 pessoas, 2 hambúrgueres com batata frita, refrigerante, 1 litro, né, de guaraná litro, né? Refrigerante litro, R$ 73,00 também. O individual, eu falei errado, é R$ 39,90. O duplo é R$ 73,80. Hamburgueria Santana Burger. Você pode pedir pelo WhatsApp e no WhatsApp tem lá você colocar o cupom de desconto. Tá no ar, tá? Você vai ganhar 10% de desconto. 98843-6141. 98843-6141. Colocando no cupom de desconto Tá No Ar, você tem 10% de desconto, tá bom? E não esqueça que hoje a gente vai fazer a premiação, né? De uma cesta da Leão 13, do kit do Cine, que é a sacochila, o fone de ouvido e também a bolsinha porta-treco. E também que mais que eu falei do CIE? E o voucher, né? O voucher da hamburgueria Santana Burger de R$60 que nós vamos sortear, tá? Um voucher de R$60 para você comer no local. Beleza? Estou indo bem? Rosinho, tá indo bem, Rosinho? Estou entendível? Que bom. Bom, então vamos lá. Olha, hoje um tema é maravilhoso, super legal. Assim, a doutora Blenda Oliveira vai estar aqui conosco daqui a pouquinho. Nós vamos ao intervalo e voltamos aqui para falar sobre o quê? Sobre o grisalho, né? É o divórcio grisalho e o recomeço da vida amorosa
após os 40, 50 e 60 anos, tá bom? Um abraço à Hamburgueria Santana Burger, um abraço à Padaria Leão 13, um abraço ao CIE e já voltamos, Rosino. Um abraço, até já! Capital FM. Olha pro céu, meu amor, vê como ele está lindo. Olha pra aquele balão multicolor, como no céu vai sumindo. Olha pro céu, meu amor, vê como ele está lindo. Olha pra aquele balão multicolor, como no céu vai sumindo. Foi numa noite igual a esta que tu me deste o coração. O céu estava assim em festa, porque era noite de São João. Havia balões no ar, shot e baião no salão. E no terreiro o teu olhar que incendiou meu coração. Olha pro céu, meu amor, vê como ele está lindo. Olha pra aquele balão multicolor, como no céu vai sumindo. Olha pro céu, meu amor, vê como ele está lindo. Olha pra aquele balão multicolor, como no céu vai sumindo. Havia balões no ar, shot e baião no salão. E no terreiro o teu olhar que incendiou meu coração. Capital FM. Tem lugares que não só são lugares, são parte da nossa história. A Padaria Leão 13 é assim. Há quase 30 anos ela faz parte da vida de quem é da Zona Norte. É o cheirinho do pão quentinho logo cedo, os doces que marcaram momentos especiais e aquele café que reúne gerações. Mais do que uma padaria, um ponto de encontro. Mais do que tradição, um pedaço da nossa memória. Padaria Leão 13. Sabor que atravessa o tempo e continua fazendo história. Tá no ar com Rogério Rocha. Eita porra danada, gente. Caruaru tá pegando fogo. E eu aqui, meu Deus do céu, doido pra dançar um forrozinho. Aquele que você bota do ladinho assim, um cheirinho do lado, no cangote da menina. É bom demais. É mijador com mijador, você vai se animando e a poeira vai rodando assim e vai dançando. E vai, olha. Oh, meu Deus do céu. Um abraço aqui pra Carmen Maria, pra Maria Nascimento, pra Marli Gomes aqui conosco, Rosino. Também a Sabrina de Souza. Ô, Sabrina. Quem mais aqui conosco? Cláudia Alves está aqui conosco. Cláudia está aqui conosco, Cláudia Alves. Um beijo, Cláudia. A Maria Quitéria também está aqui conosco. Olha, obrigado pela sua audiência aqui, viu? Eu tô aqui agora. É que eu preciso aqui, César, dar uma lida aqui, porque o negócio aqui é grande, viu? Olha, gente, eu tenho o prazer aqui de receber, né, da nosso estúdio da capital, para falar sobre hoje sobre o tema de divórcio, grisalho e recomeço da vida amorosa após os 40, 50 e 60 anos. A doutora Blenda Oliveira, ela é doutora em psicologia pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, psicanalista pela Sociedade Brasileira da Psicanálise de São Paulo e autor do livro Fazendo as Pazes com a Ansiedade, que é esse aqui que eu estou comigo aqui, ó, indicada pelo Prêmio Jabuti em 2023. Especialista, atua como palestrante nas áreas de saúde mental e autoconhecimento e tem se dedicado ao estudo de temas como envelhecimento, solidão e relações humanas. Doutora Blenda Oliveira, muito boa noite, muito obrigado. Que honra ter você aqui. Obrigada a você, Rogério, pelo convite. É uma alegria estar aqui. É sempre bom trazer temas assim do dia a dia da gente, né? Muito bom, uma alegria. Antes de mais, fala do seu livro aqui, como é que é esse livro? Fazendo as Pazes, que nós vamos sortear junto com a Sexta e com o CIE, tá bom? Fazendo as Pazes com a Amizade, Blenda.
Com a ansiedade. Com a ansiedade. É que eu tô tão ansioso que eu já falei, troquei amizade com a ansiedade. Olha, esse livro foi escrito bem na época da pandemia, depois foi lançado pós-pandemia. E eu trago aí, nesse livro, uma ideia de ansiedade um pouco diferente, porque eu não falo da ansiedade como transtorno. Eu olho para a ansiedade sob o ponto de vista de que ela é um estado que sempre vai estar presente, né? Faz parte da vida, e que ela está desde a primeira existência do homem na Terra, porque sem ansiedade ele não teria caçado, descoberto, feito várias coisas. Então, eu vou refletindo um pouco sobre a ansiedade, no sentido de que as pessoas se aproximem mais dessa ansiedade, entendendo o que ela diz sobre a gente, mais do que sempre olhar para a ansiedade como se fosse uma doença, uma patologia. Sim. Às vezes ela se torna mesmo uma patologia, um transtorno, mas muitas vezes a ansiedade é apenas a vida acontecendo e sendo vivida com todas as expectativas que a gente tem que enfrentar, né? Muito bom. Obrigado, viu, pela explicação. Realmente gostei, vou ler assim, em casa, com certeza. Eu sabe que eu sou muito ansioso também, né? Em todos os sentidos. Vamos para o nosso tema de hoje? Vamos. O que é exatamente o divórcio grisalho, Blenda? O divórcio grisalho é um fenômeno que começou a acontecer mais ou menos de 2021 para cá. Pós-pandemia? Pós-pandemia, pós-pandemia, não é? Na verdade, ele sempre existiu, mas os divórcios com pessoas 50 a mais começaram a acontecer de uma maneira muito mais frequente do que acontecia décadas atrás. Então, antes de 2021, as 2-3 décadas atrás, esse era um número de 10%. A partir de 2021, o IBGE, inclusive, traz uma taxa de que cresceu mais ou menos 28%, né, de lá para cá. Então, é um fenômeno novo no sentido do tamanho dele, né? Porque divórcios sempre existiram. Sim. E parece que há um recuo de divórcios, mas esse tipo de divórcio que acontece com casais 50 a mais ou 60 a mais, enfim, eles ocupam um lugar mais frequente hoje do que acontecia antes. Essa solicitação de divórcio é mais masculino ou mais feminino? Do homem ou da mulher? Então, isso é interessante, porque é um consenso geral de pesquisadores, enfim, e todos nós que tratamos de alguma forma desse ciclo da vida, né, que esses divórcios são mais requeridos pelas mulheres do que pelos homens. É mesmo? Mais pelas mulheres do que pelos homens. Você sabe que a gente sempre ouvia assim, algumas comentários, entre a brincadeirinha, né? Que na pandemia, né? Você passou a conhecer as pessoas que estavam dentro da sua casa, né? Isso. E quando começou a conhecer, você quis separar porque não aguentava mais estar com ela. É mais ou menos isso, viu? Eu acho que tem várias coisas, né? Sim. A gente diria que tem 3 camadas de explicação, vamos chamar assim, para esse fenômeno, né? Você tem a questão demográfica, porque as pessoas estão vivendo mais, elas vivem mais, então elas têm mais tempo para viver a vida delas, né? E o casamento tem a parte social, que o casamento não é mais algo que é felizes para sempre. Então você tem 50 anos, mas 50 anos de hoje é diferente dos 50 anos de 20 anos atrás, de 60 também. Então as pessoas estão se dando mais ao direito de buscar algo na vida delas para aproveitar o tempo que elas têm, né? E tem uma questão de gênero, porque a mulher também passou a ter um lugar mais protagonista dentro da sociedade. Acho que a gente já avançou muito, mas precisa avançar mais. E antigamente uma mulher, ela era absolutamente dependente dentro do casamento. Então, para muitas mulheres, a ideia de que eu não posso sair desse casamento porque eu dependo financeiramente, não é, do meu marido, algumas mulheres já não dependem tanto assim, né? E mesmo dependentes, elas vão dando um jeito de se fortalecerem para poder sair do casamento, né? Então, essas 3 camadas, demográfica, social e de gênero, são camadas importantes para entender esse fenômeno. Isso incomodou muito o homem, Blenda, essa crescimento da mulher, né? Em todos os sentidos e aspectos? Eu acho que sim, principalmente homens de uma geração, né, que é a geração dos 60 mais, 50 mais, que não esperavam por isso, né? Acho que os homens atualmente
ficam um pouco perdidos com esse movimento da mulher, que é um movimento mais de autonomia, de protagonismo, enfim. E quase todos eles esperavam isso, né? Que essa mulher continuasse. Como é que alguém até de fora, que quando diz assim, que a pessoa tem 30 anos de casado, 40 anos de casado e resolveu se divorciar, as pessoas falam, mas por que você vai se divorciar agora, depois de 30 anos, 40 anos, né? E os homens, de modo geral, fazem essa pergunta, porque para eles é tirar de uma situação de muita comodidade, né? O homem é mais ligado a isso do que a própria mulher, porque ela fez isso a vida toda, criar comodidade, cuidar dos filhos, cuidar do casamento afetivamente. Todo o trabalho afetivo, de modo geral, foi feito mais pela mulher do que pelo homem. Isso não é uma regra, né? Eu não gosto de generalizar, porque há casamentos e casamentos, mas a gente tem uma quantidade de pessoas casadas há muito tempo que falam que estão casadas, mas estão sozinhas dentro do casamento. Olha que interessante. Por isso que tem a mulher, nesse ponto que você falou, a mulher sempre é mais forte que o homem. Porque ela faz tantas atribuições, né? Cuida de tanta coisa, né? Que se o homem perde a mulher, ele perde até o chão dele, não perde? Muitos se sentem assim, eles falam do vazio que fica na vida, né? Porque essa mulher, de alguma forma, cuidava de tudo, garantia tudo, né? Volto a dizer, com exceções, há homens que colaboram, enfim, juntos, enfim, constroem juntos, mas a gente vê uma quantidade razoável de casais casados, com casamentos longevos e casamentos insatisfatórios. Longevos, mas insatisfatórios, porque um casamento longo não quer dizer que ele seja um casamento bom, né? Ele pode ser um casamento que se acomodou. Está todo mundo ali acomodado, enfim, e tem a questão da família, a estrutura da família, então ninguém rompe com aquilo. Mas eu acho que hoje isso está mudando. A estatística mostra isso. Gente, você que quer fazer pergunta para a doutora Blenda, né? É no 983345777. Estamos aqui ao vivo pela Rádio Capital, no AM 1040, no FM 77.5 e no YouTube Capital com você. Blenda, eu quero ter um monte de perguntas para você aqui. Vamos ver se eu consigo fazer todos aqui, um pouco de tempo aqui. Ó. Quais são os impactos psicológicos, Blenda, mais comuns após o fim do casamento de uma longa duração? Então, é um desafio muito grande, né, para ambos, porque quando as pessoas estão me ouvindo, algumas devem ter casamentos longevos, né? Quando você vive muitos anos com alguém, o seu eu também vai se desenvolvendo no nós, né? Um com o outro, no casamento. Então, o que acontece? Quando você se separa, é um recomeço de tudo, né? Então, imagina, depois de 40 anos, casado, 30 anos, é bastante tempo, né? E então, se você é uma pessoa que sempre fez programas juntos, viveu tudo muito junto, você tem que começar a criar uma nova organização na sua vida. Outros amigos, lugares que você nunca foi, você começa a ir. Muitas vezes você vai sozinha, antes você ia sempre acompanhada. Então, isso para o homem. Para a mulher, eu acho que é um desafio maior, porque o homem, de uma certa maneira, ele é sujeito a menos preconceitos em relação a isso do que a mulher, né? Então, a mulher de 50 anos ou mais, ela se separa e ela começa a ter uma vida própria, né? Ela começa a fazer coisas que ela não fazia antes, e ela pode ouvir, né? Mas com essa idade vai fazer isso? Com essa idade vai namorar? Com essa idade quer ir para festa, né? Você não ouve muito isso dos homens. Se o homem quer namorar, se o homem refaz a vida, sai com os amigos, a mulher, ela tem uma certa pressão, inclusive às vezes dos próprios filhos, da família, né? Que não aceitam muito essa condição. Então, eu acho que é um desafio grande, né? No programa anterior do Vini de la Caixa, ele comentou aqui que no Cala a Boca Magda, que é um quadro que ele tem dentro dele, né? Diz que a mãe estava participando do OnlyFans. Uma mãe de 69 anos, né? Se considerada jovem, né? E os filhos eram totalmente contra isso. Uhum. Então, o que você pensa dessa posição dela, né? De querer se mostrar, ou querer aparecer, ou querer mostrar que ela tá viva, que ela quer aparecer de um jeito assim? Olha, eu acho que isso é um direito legítimo, que cada um busque um caminho, né? E muitas vezes, às vezes a separação, ela toca em tantos lutos que a pessoa tem que fazer, porque não é uma coisa simples
como às vezes é dito por aí, né? Sim, Você sim. tem que rever muita coisa. E aí você quer aproveitar muito tudo, porque você tem um tempo aí. Um tempo que não é tão longo quanto era antes. Sim, sim. E você faz um luto também do tempo que passou, que não volta mais. Então, muitas pessoas vão se engajando em práticas, em grupos, né? Que quem está de fora acha que aquilo é exagero, como é que vai ficar num site? É um site isso, não é? É um site. Né? Então, vai ficar se mostrando, você com essa idade, mas isso é uma necessidade absolutamente, é um direito, né? Desde que ela não esteja se prejudicando, Sim, né? sim, sim. E prejudicando alguém, é um direito dela, né? E essa é uma pressão muito grande, porque ela tem que enfrentar esse embate Sim, também, sim. né? No tema anterior, que você falou da parte de muito tempo juntos, né? Eu lembrei de uma os avós da minha esposa, né? Eles ficaram 70 anos juntos. Uau, De casados, 70 anos de casados, né? poxa, E depois que ele faleceu, Blenda, aí ficaram 72 anos juntos, né? E aí ele faleceu, depois de 3 meses ela veio a falecer também, porque ela pedia pra ir embora, porque ela queria se encontrar com ele. Ela não queria ficar aqui sem ele. que bonito. Então pô, demorou, acho que 3 meses, se não me engano. Aí depois que o São Joaquim foi, a Dona Maria foi também. Que coisa, Ela né? pedia pra ir embora. Porque eu acho que tem casais que realmente eles formam uma dupla muito boa, né? Que de fato eles conseguem preservar a amorosidade, o respeito, a gentileza do casal, né? E quando um se vai, imagina 72 anos, você não consegue ver a vida sem essa pessoa. Fazer Né? mais, né? Assim, o que eu vou fazer na vida sem essa pessoa que eu vivi 72 anos, né? É muito bonitinho, né? Ele era muito bonitinho. É. Mandar aqui um abraço para a Sabrina de Souza Batista, a Ivone Cristina, Carmen Maria, Gabriel Vieira, está aqui conosco, Silmara, a Jéssica Moreira. Fala, Tuli. Quero ouvir sua voz. Eu não vi sua voz ainda, Tuli. Boa noite, ouvintes da Rádio Capital. Boa noite, Rogerinho. Boa Boa noite, noite. doutora. O papo tá uma delícia. A gente mal começou e eu já tô aqui querendo fazer um monte de pergunta. Eu só quero sinalizar quem tá ouvindo a gente pelo YouTube, pela Alexa e pelo rádio. Manda sua mensagem, sua pergunta. Já tá concorrendo ao livro da doutora. Isso. E a sexta da Leão 13 manda mensagem no 983345777. Porque a gente tá com um pouquinho de instabilidade Eu vi, no YouTube. Hã? Mas só para poder completar, doutora, a senhora acha então que essa coisa a senhora acha que o companheirismo, ele de fato, ele consegue ajudar nessa... Porque tem muito casal que pode estar muito tempo junto. E existe aquele casal que não tem a relação, mas a cumplicidade consegue suprir isso? Olha, boa pergunta. Eu acho que o companheirismo, ele não é um prêmio que você recebe, né? É uma conquista muito grande. O companheirismo é conquistado ao longo dos anos. E o companheirismo e a parceria, ela que vai suprir determinadas mudanças que vão acontecer no casal, né? Então, algumas coisas que elas podem não estar juntas, né? Ou já não ter mais certos interesses, mas o companheirismo e a parceria, pensando nesse casal que veio junto 72 anos, né? Quantas coisas mudaram na vida deles? E o que sustentou isso? O que sustentou foi essa parceria, esse companheirismo que provavelmente eles criaram ao longo de 72 anos. Porque não é quando eles envelhecem que se cria a parceria ou o companheirismo, né? Isso vem sendo alimentado ao longo do tempo. Então, eu acho que a coisa que a gente pode melhor contar numa relação longeva é esse companheirismo e essa parceria, de fato. Diga, Tuli. Não, na verdade, é só para completar, e você está certíssima, porque quando a gente fala em parceria, em companheirismo, ela acaba se estendendo ao longo do trajeto do casal, né? Porque não é de um dia para a noite que a gente consegue pegar confiança ou confiar em alguém ou coisa parecida, justamente para ter esse relacionamento saudável, né? Sim, totalmente. Sim, sem dúvida. É um trabalho. É um trabalho, né? É um trabalho. Como reconstruir, Blenda, a autoestima após o fim de uma relação que durou tantas décadas e décadas? Então, quando a gente fala reconstruir a autoestima, a gente supõe que tenha sido uma relação que feriu muito essa autoestima, né? E claro que relações verdadeiramente amorosas, parceiras e companheiras, e eu não estou falando aqui nada romântico nem idealizado, isso é possível, né? Se construir, depende da escolha dos dois, ao contrário de prejudicar a autoestima, ela eleva a autoestima, né? Porque
um casal companheiro, ele torce pelo outro, ele torce pelo bem-estar do outro, ele quer ver o outro bem, né? Então, quando você sai de um casamento com a sua autoestima arranhada, que você tem que reconstruir, não é? É um trabalho de você ter que se aprofundar em você, saber quem você é, quais são as suas capacidades, conseguir se descolar cada vez mais dessa relação que muitas vezes sugou tanto a sua energia, ou que muitas vezes não reconheceu talentos, né, e capacidades e competências. Então, é um trabalho de autoconhecimento muito grande. É assim que vai se reconstruindo. Também não é nada mágico. Então, quando eu me separar, tudo vai mudar na minha vida, tudo vai ser mais fácil, eu não vou ter mais essa mulher ou esse homem, enfim, ou a companheira, não é? E tudo vai ficar bem. Não é bem assim, porque você não zera isso na sua vida. Não tem, eu vou começar a amar do zero. Não existe amar do zero. Existe amar com toda a história que você viveu, né? Você integra a história que você viveu para poder viver novas histórias, mas a história que você viveu, ela está lá no seu livro da vida como um capítulo, né? Então, eu acho que a autoestima é alguma coisa que, às vezes, sai muito machucada de certas relações. Por falar em machucar, Blenda, essas mulheres, né, que ainda ficam casadas por um bom tempo, né, com os maridos que às vezes batem nela, depois de uma bebida, depois de uma droga, né? Como fazer, ter a força para poder, não digo denunciar, mas para se libertar dessa coisa tão triste que é essa parte do homem com a mulher, de bater, enfim. Então, essa é uma pergunta muito boa, né, Rogério? Porque eu acho que isso é uma das coisas mais complexas que tem, né? Porque a gente vê certos casamentos abusivos, né? E que maltratam, que são... aqui de fora você diz, isso seria insustentável para mim, sim. Né? Mas a verdade é que a gente nunca sabe quais são os acordos invisíveis que tem dentro de uma relação. E muitas vezes essa mulher não se sente com força suficiente, né, para se descolar daquela pessoa. Então as mulheres falam, não, é porque ele bebeu, não, é porque ele hoje está nervoso, é porque está sem dinheiro. Arruma desculpa, né? Arruma desculpas, porque de alguma forma aquela relação, por incrível que pareça, ela supre às vezes algumas carências muito, muito, muito profundas. Então assim, eu sempre alerto, né? Em vez de julgar uma mulher porque ela está dentro de uma relação dessa natureza, a gente precisa apoiar para que ela possa encontrar caminhos, né? Rosino, tem ouvinte? Vamos falar ouvinte para a gente ouvir? Vamos lá? Então, na minha opinião, quem sofre muito é os filhos, que quando meu pai separou da minha mãe, eu ficava triste, eu ficava falando os meus colegas na escola, que meu pai separou, é difícil, né? Geralmente eu sofri muito quando meu pai separou da minha mãe, eu falava para ele voltar, para ele voltar, e meu pai não queria, por causa que, não sei, que teve uns desgastos na época, né? Então, eu sofri muito quando meu pai separou da minha mãe, mas acontece, né? Nós somos humanos e é a vida, né? Abração para vocês aí, Alex de Osasco. Obrigado, Alex. Tudo bem, Blenda? Alex de Osasco. Alex, eu concordo com você. É muito sofrido porque os filhos, né, principalmente quando são crianças, não conseguem entender, não é? O que está acontecendo ali. Muitas vezes não tem nem condições de maturidade de entender. E quase todos os filhos, né? Todos os filhos, eles querem ver pai e mãe juntos, né? E eles muitas vezes não conseguem entender as razões por que esses pais se separam, porque eles não veem, às vezes não veem os pais brigando ou situações, limites dentro de casa, né? Às vezes não veem isso, mas tem o tal do desgaste. E para as crianças isso é uma coisa muito subjetiva. Que desgaste? Onde está esse desgaste? Nós estamos aqui, nós somos uma família. Então, de fato, é uma dor para as crianças, né? Embora algumas crianças, ao longo do tempo, vão crescendo, vão ficando adultos, vão entendendo um pouco o desgaste que aconteceu. Mas muitas pessoas que são adultas trazem ainda essa dor de uma família que foi, de alguma forma, desfeita, né? Rosine, mais ouvinte, Rosine? Mais ouvinte? Vamos lá. Manda aí. Boa noite, Rogério. Olá. Tony, tudo bem? Quem está falando aqui é o Leonardo Trembé. Oi, Léo. Olha, eu gostaria de perguntar para a doutora o seguinte. Assim,
o casal que ficou muito tempo junto, casados, o marido morre ou a mulher morre, eu sei que a solidão é muito grande também, certo? Assim, no meu ponto de vista, o que a gente tem que fazer para poder superar esses obstáculos? Porque assim, eu tô sozinho, já tá com 5 anos. A minha namorada faleceu de câncer, de colo de útero, que eu não sabia. Só fiquei sabendo quando ela já estava no fim das últimas. Assim, de lá pra cá não arrumei mais ninguém. Como é que eu faço pra poder esquecer isso aí? Porque eu quero arrumar uma companheira, mas tá difícil. Qual a dica que a senhora me dá? Uma boa tarde, boa semana, fico no aguardo. Até logo. Obrigado, Léo. Muito obrigado, Léo. Léo, sinto muito pela perda, né, da sua namorada. E, de fato, a gente perder pessoas que a gente encontra, né, que a gente se dá bem, que a gente ama, é uma dor muito grande. E parece que a gente nunca mais vai conseguir encontrar alguém à altura daquela que a gente estava, ou daquele com quem a gente estava, né? A solidão, de fato, ela pega, não a solidão de estar bem consigo mesmo, mas a solidão de estar desamparado. São solidões diferentes, né? Você se sente muito sozinho. Então, não sei se eu posso dar uma dica, uma sugestão, porque é tão complexo isso, né? Tem tantas variáveis, então tudo que eu posso dizer aqui pode ficar superficial. Mas eu diria para você que, a partir da história, que eu imagino ter sido uma história bonita que você teve com a sua namorada, não é? Você pode começar a usar essa história como uma esperança, né? Porque a gente, às vezes, pode trazer os momentos bons que a gente viveu com alguém, a possibilidade de amar esse alguém e dizer, olha, que coisa boa que eu pude viver, que privilégio eu tive de ter uma relação de amor com alguém. Então, esse amor pode ser mantido e pode ser uma força motora que você encontre outra pessoa. Claro, nunca vai ser igual àquela. Então, você precisa ir descolando um pouco, né, esta pessoa com quem você viveu para você dar espaço para outra. E assim, você nunca vai esquecer essa pessoa com quem você viveu e não precisa se forçar a isso. Mas você pode colocá-la num lugar amoroso, generoso, e você abrir espaço, porque afinal de contas a vida fica muito melhor, né? Quando a gente pode deixar que outras pessoas entrem para a gente amar novamente. Amar nunca tem fim, né? A gente pode amar de novo, de novo, de novo. Obrigado, doutora Brenda. Vamos intervalir, Rosine, voltamos já, tá? Tá no ar todas as segundas-feiras, das 18 às 19 horas, e também aos sábados, das 15 às 16 horas, todos os sábados também, ok? Voltamos já, Rosino. Você ouve, tá no ar, com Rogério Rocha. Nas ruas da capital. Oferecimento, na Nissan é assim. Comparou, comprou, faça um test drive. E se mesmo assim você escolher outro SUV, recebe R$500. Acesse o site da Nissan, confira as condições e agende já seu test drive. Atenção, a pista interna do Rodoanel tem congestionamento a partir da aproximação à rodovia Castelo Branco. Do quilômetro 15 ao 9, o tempo estimado no trajeto já dá quase 50 minutos. É melhor acessar a Castelo em direção ao Cebolão e a Bandeirantes no sentido interior. Na Nissan é assim, comparou, comprou. Faça um test drive. Se mesmo assim você escolher outro SUV, recebe R$500. Acesse o site da Nissan, confira as condições e agende já seu test drive. Capital, conectada com o mundo, ligada em você. Rádio Capital informa. Feche o chuveiro enquanto se ensaboa ou aplica o shampoo. Economizar água é uma atitude importante para o meio ambiente e para o seu bolso. Olá, galera. Não se esqueçam das 19 às 20 horas, segunda a sexta-feira, Capital da Bola com Basílio e amigos. Conto com vocês, sempre com minha presença e a nossa cúpula junto. Espero vocês. A melhor Capital. A melhor programação popular você encontra aqui. O DNA do AM, o dinamismo do FM e o upgrade da internet. Capital com você. AM 1040, FM 77.5. Capital.
Olá, ouvinte! Você tem várias maneiras de participar da nossa programação. A Capital é uma rádio multiplataforma. Acesse as nossas redes sociais. facebook.com/capital com você, youtube.com/capital com você, Instagram @capital com você e o WhatsApp. Envie seu áudio para os nossos comunicadores 11 98334 5777. E visite o nosso site capitalcomvocê.com.br. Estamos também no AM 1040 e no FM 77.5. É Capital, conectada com o mundo, ligada em você. Tá no ar com Rogério Rocha. Quando olhei a terra ardendo, qual fogueira de São João, eu perguntei a Deus do céu, ai, por que tamanha judiação? Eu perguntei, eu danço de cá, tudo dança de lá, e Rosinho só rindo, né, Rosinho? Pessoal, manda sua mensagem no 98334-5777 para participar, para você ganhar a cesta junto com o livro da Doutora Blenda, Fazendo as Pazes com Ansiedade. Também o prêmio da CIE, que é a sacochila, o fone de ouvido e também a bolsinha porta-treco. E também o voucher do Santana Burger, que você ganha de R$60 comendo no local, tá bom? Então só lembrando a vocês que a Padaria Leão 13, Cadê aqui, César? Você pegou aqui, César? Perdi minha cola aqui, ó. Delivery da Leão 13 é o 94870-3515. 94870-3515. Esse é o telefone do Marcos Granadi, que é a parte de empregos. Eu peguei o papel errado, agora eu vou pegar o papel novo. Aqui é assim, a gente erra e corrige, certo? Padaria Leão 13, aqui ele... Esse aqui é a cópia do outro. O César tá me atrapalhando aqui, César. Olha, se a mamãe tivesse aqui, amigo, tá é o que tá lascado, aparecendo viu? na tela, o telefone do Marco? Pois é, esse é o Marco emprego, Granadi. né? Eu quero o do delivery, que é o 2256-68... 2256-8300, 2256-8300 ou da Dr. Célia Castiani Júnior, 4328-0848. 4328-0848 e do Santana Burg, que vai ser uma outra tristeza que eu não achei aqui papel. É muito papel, gente. Cadê? No papel. Onde é que tá aqui? Achei papel. Deixa eu ver aqui. Cadê? Oh, meu Deus do céu. Hein? É o César. Ele quer comer um hambúrguer de graça. Olha. Aí, ó. O do Santana Burg é o 98843-6141. 98843-6141. É muito papel aqui, gente. Doutora Blenda, vamos continuar aqui ao nossa bate-papo. Tá gostando? Tô adorando. Você viu que eu sou meio atrapalhadinho aqui, né? Não percebeu aqui, né? Tem um ouvinte que eu gosto falou assim: Rogerinho, eu gosto do jeito avexado que você fala. Achei tão lindo isso. Gosto avexadinho que você fala. Gosto porque é orgânico. Fala, Túlio. Eu gostaria... Tem uma pergunta aqui, quem fez foi o Biel, que tá antenado ligado aqui, ouvindo a Rádio Capital, tá no ar. Biel, um beijo. Eu só, antes de fazer a pergunta aqui do Biel, que ele quer fazer pra doutora, o Léo tá ouvindo a gente. Léo, você quer namorar de novo? Vai no Bailão da Capital. Boa ideia, Túlio. No dia 13 de setembro, às 14 horas. Boa ideia, Túlio. Não é verdade? Repita. Bailão da Capital, que dia? Será no dia 13 de setembro, às 14 horas, lá no Clube Piratininga. Com certeza, acessa aqui o nosso telefone no 98334-5777. Já vai direto pra ele, já vai direto, link. E, Léo, você tá ouvindo? Dá uma passada lá no dia 13, às 14 horas. Quem sabe você consegue um cobertor de orelha, né, doutora? Opa! Muito bom, é isso aí, Léo. Ó, agora a pergunta Diga quem aí. fez foi o Biel. Sim. Ele pergunta assim pra doutora: a dependência emocional, ela pode prejudicar a relação? Completamente. Boa pergunta, boa pergunta. Muito boa pergunta. A dependência emocional, sim. Porque o grande desafio, né, principalmente nos casais longevos, mas nos outros casais também, é como é que a gente pode continuar sendo indivíduos e ao mesmo tempo sendo casal, né? Como é que a gente pode ter interesses na vida da gente que não depende do parceiro ou da parceira, né? Que a gente pode cultivar coisas, amigos que são nossos, projetos que são nossos e ao mesmo tempo ter uma vida em casal. Quando há uma dependência emocional,
um dos lados, não é, exige a presença do outro em praticamente tudo. Exige que o outro quase que adivinhe tudo que você quer, né? E você também sufoca muitas vezes com tantos cuidados, com tantas, às vezes até com tantas vigilâncias, né? E a relação vai perdendo um pouco a paz dela e a harmonia. Então, quando a gente ama, quando a gente vive junto, eu quero dizer isso antes, né? A gente sempre tem alguma dependência, porque nós somos seres dependentes. Agora, nós estamos falando de uma dependência que é alguns tons acima, né? Porque são dependências que paralisam, são dependências que deixam a relação desidratada de individualidade, de singularidade, porque você tem, tudo tem que estar sob o olhar do outro, tudo tem que ser muito feito juntos. Uma vez eu atendi um casal que o negócio era tão intenso, né? Que ele gostava de domingo de comer pizza e ela gostava de tomar café com leite com pão francês. E isso é inacreditável, mas isso era motivo de grandes brigas. Ave Maria. Porque ele não entendia porque que ela não acompanhava ele na pizza, né? Então, muitas vezes ela tinha que comer. Parece uma coisa boba, mas é isso, porque os casamentos vivem de picuinhas, né? De coisas pequenas. Então, isso denotava, falava sobre uma dependência emocional muito grande dele com ela. E a dependência emocional realmente faz as relações ficarem muito pesadas e muito difíceis de serem vividas. Tem ouvinte aí ouvindo? Rosinha, tem ouvinte? Boa noite, Rogério. Boa noite, doutora. Boa noite, Tule. Boa noite a todos da capital. Eu não quero fazer uma pergunta. Eu quero falar sobre o meu casamento de 38 anos, que eu vivo com meu marido. Se eu falar para vocês que a gente nunca pensou em se separar, é claro que todo casamento tem briga, tem desentendimento, mas nunca pensei em me separar. E agora que eu fui avó, nossa, tô feliz da vida. Eu acho que um casamento, para ele ser duradouro, ele tem que ter respeito. Comprou, faça um test drive. Tem que ter outro SUV, recebe R$500. palavras, saber ouvir e saber falar. Tem que caminhar os dois juntos, mesmo que as direções sejam diferentes, mas caminhar junto, porque a gente, quando casa, a gente constrói uma família. E para mim, minha família é para a vida toda. E eu acho que, acima de tudo, respeitar o outro, respeitar a individualidade do outro. É claro que um casamento de 38 anos não é igual a um casamento de 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, que no começo é aquele fogo, aquela paixão. Mas existe uma coisa chamada intimidade. É um conhecer, não totalmente um outro, porque a gente não conhece o ser humano, mas é a gente se conviver com os defeitos e as qualidades. Eu penso assim, e o meu casamento é assim. Eu e o meu marido, a gente vive assim, a gente construiu tudo junto, nós dois, e a gente se ama assim, muito, muito. Ele é meu amigo, meu companheiro, meu cúmplice, meu confidente, e acima de tudo, nós temos muita intimidade para um falar com o outro tudo. É a Sol Pinheiro. Obrigado, Sol. Um beijo, querida. Solange Pinheiro. Solange, olha, muito obrigada pelo seu depoimento, viu? É muito bom a gente ouvir depoimentos como o seu e esse amadurecimento que vocês foram tendo, né? Porque eu não tenho nem o que acrescentar, é isso aí, né? Casamentos bons, relações amorosas boas, supõem tudo isso que você falou muito bem. E você usou uma palavra que eu não tinha citado aqui no momento, e agradeço você ter trazido, é a questão da intimidade, né? Boa. A intimidade é uma coisa que... Intimidade não é sexual, as pessoas às vezes confundem. Intimidade é aquela coisa de que você olha para o outro e o outro olha para você e você mais ou menos sabe o que o outro está querendo dizer, né? E você tem intimidade para passar por momentos difíceis ao lado do outro, o outro também. Então, eu acho que isso é fundamental. E às vezes as pessoas vivem muitos anos, Solange, às vezes vivem até menos tempo, não é? Ou muito tempo, e não construir essa intimidade. A intimidade é aquela coisa que você pode estar à vontade do lado do outro,
né? Você não tem que fazer de conta, você não tem que ficar usando máscaras ou pisando em ovos, ou eu não posso falar porque ela vai ficar nervosa ou ele vai ficar nervoso. Sim, isso pode acontecer e você faz isso em consideração ao momento do outro, mas não como padrão. Então, te agradeço muito e desejo que vocês tenham vida mais longa ainda. Obrigado, Blenda. Tem mais um vídeo? Um áudio, Rosino? Por que a maioria dos... quando a pessoa se separa, os filhos só ficam com a mãe? Por que o pai não cuida do filho, não leva o filho para casa? A maioria de separações, quem cuida é a mãe. Depois você explica para mim. Eu queria tirar essa dúvida, tá bom? Alex de Osasco. Obrigado, Alex. Um abraço. Alex, olha, essa é uma questão bem interessante que você trouxe e eu acho que isso tem alguns fatores, né? O lugar que o homem também foi ocupando como provedor e a mulher ocupando o lugar, vamos dizer, da educadora, daquela que está com os filhos da maior parte do tempo. E tem uma questão materna, né? A mãe, de modo geral, a gente não pode generalizar, a mãe ela tem esse poder materno, né, de ter gerado o filho, então ela passa de fato mais tempo. Mas eu concordo com você e eu fico sempre muito satisfeita quando eu ouço, não é, que alguns casais se separam e os pais, hoje você tem a guarda compartilhada, então os filhos ficam um pouco com um pouco com o outro, não é? E que esses pais estão conseguindo cuidar igualmente dos filhos, né? E às vezes tem filhos que quando ficam adolescentes querem morar um tempo com os pais, né? Eu acho que essa situação ela fica cada vez melhor quando ao longo do tempo esse pai se fez presente na educação dos filhos, não deixou isso só ao encargo da mulher. Então eles vão criando uma relação de maior proximidade. Obrigado. Mais um vídeo? Ixi, mas não para. Boa noite. Boa noite. Rogerinho, estou ouvindo seu programa e fazendo janta, estou adorando essa entrevista, sua Francisca do Horto. Já deu até fome. Não falou cardápio? Blenda, o amor muda com a idade? O amor muda com a idade. Eu acho que quando a gente é mais novo, a gente tem muitas expectativas, muitas idealizações, muitas ilusões, e com o passar do tempo, inclusive não é só o tempo do amor, né? É o tempo nosso também, a gente vai amadurecendo, a gente vai entrando em outros ciclos da vida e a gente começa a ver o amor de forma mais real. O que é um amor real? É aquele que você olha para o outro e você não idealiza, você sabe que essa pessoa tem defeitos, tem algumas limitações, você também tem, igualmente, não é? Então, apesar de tudo isso, as pessoas estão se amando. Então, o amor, ele vai ficando uma experiência cada vez mais profunda e menos visceral, menos superficial. Ela vai ficando mais visceral, né? E nesse visceral, a gente... Não é que a gente deixa passar coisas, a gente faz de conta que também pode acontecer, mas a gente tem um amor que a gente coloca na balança e vê que, apesar dos pesares, e eu acho que a gente vive junto apesar de, né? Não por causa de, a gente decide todos os dias estar amando aquela pessoa e a gente se dá o direito de amar a vida inteira. Então ele vai mudando, sim. Legal. Olha só, alguns comentários do pessoal aqui, ó. Marli Gomes, eu tenho 45 anos de matrimônio, nunca pensei em separar, nem fazer nada sem ele, nem ele sem mim. Uhum. Aqui também falou aqui, eu vi aqui a Maria Quitéria, deixa eu ver. Maria Quitéria, boa noite, doutora. Eu, Maria Quitéria, ficava muito feliz quando meu pai ia embora porque ele batia muito na minha mãe. Era como criança, né? E Sim. isso aí é uma situação muito triste, né? Carmen Maria, doutora, não é tão fácil quando imaginamos, né? Nunca aconteceu isso conosco, doloroso. Essa separação. Sim. E mais? Eu queria mais uma pergunta. Aí que eu vi aqui. Como lidar quando os filhos adultos, Blenda, desaprovam ou resistem a um novo relacionamento do pai ou da mãe? Então, primeiro eu acho que precisa ter um nível de diálogo, né, com esses filhos para poder deixar claro para eles quais são os novos caminhos, né? Mas a rigor, os filhos
Os filhos não têm essa autoridade de dizer com quem o pai ou a mãe vai ficar, ou se vai ficar ou não. É claro que os filhos podem cuidar, dependendo da pessoa que cada um escolhe, né? Às vezes são pessoas que prejudicam, enfim. Então, os filhos são guardiães um pouco disso, isso é importante. Mas eu acho que, por princípio, os pais chegaram antes, os filhos depois. E os filhos precisam respeitar as decisões que os pais tomam, né? Afinal de contas, os filhos também podem passar por essa situação, né? Enfim, escolherem outras pessoas para estarem, depois de estarem casados, enfim. E às vezes isso é uma experiência importante. É muito bom encontrar aquela pessoa que você tem aquele encontro, né? De match, almas, né? Dá um match, match, né? E você tá junto, mas não é sempre isso que acontece, né? Não são exceções, mas isso não é todo mundo. Às vezes você vai conseguir viver melhor no segundo casamento, no terceiro casamento, enfim, não é? São caminhos de cada um. Então, os filhos precisam respeitar e ouvir as razões porque esses pais decidiram outros caminhos que não ficarem juntos, né? A Joelma falou o seguinte: hoje eu vi um vídeo, eu não vi assim, que a mulher largou tudo e foi embora. Deve ser alguma briga com o marido e acabou, foi embora. Aqui na cena. Blenda, já estamos chegando ao final do nosso programa. Assim, fiquei muito feliz porque você aceitou o nosso convite. Imagina, eu que estou feliz de estar aqui. E assim, eu queria já de antemão lhe convidar para você voltar aqui mais para frente. Claro, né? claro. Ou com esse tema, ou com outro tema, para a gente poder bater um outro papo. O pessoal que gostou muito de ter participado com você aqui. Foi muito legal. Agora queria que você fizesse para mim as ordens do sorteio. São 3 sorteios, né? A cesta da Leão 13 com o livro seu. O brinde do CIE, né, com o livro seu também, e o voucher da Santana Burger. Pode me fazer esse favor? Agora, Rosina, agora vai. Vamos lá. Essa é da Sexta da Leão 13. Solange Pinheiro. Olha, Solange Pinheiro, a primeira ganhadora. A segunda ganhadora, do CIE do seu livro. Joelma 0330. Joelma, segunda ganhadora, ganhou o kit da CIE e do seu livro. E o voucher do Santana Burger de R$60 para comer lá. Bem embrulhadinho esses papéis. Glícia Franco, 9135. Pronto, vamos entrar em contato com vocês, a produção vai entrar em contato com vocês. Eu quero agora mais uma última perguntinha antes de você deixar suas redes sociais. Aliás, você é casada, filhas, netos, como é que vai? Então, eu sou casada há 48 anos. E de convívio tem quanto de convívio? Convívio já tem 51 anos, né? Acho que é isso, 51, 52. E eu tenho 3 filhas e 6 netos. Olha só. Muito lindo. Todos homens e mulheres? 3 mulheres. 3 mulheres. Olha, muito bom. Ô, Rogerinho, quero fazer uma pergunta. Doutora, só uma pergunta rápida. A senhora falou que está casada há quanto tempo? 48 anos. Há 48 anos. A senhora precisa, às vezes, dar uma consultada, lembrar dos parágrafos do seu livro sobre as pessoas, sobre o casamento? Ah, sempre. Sempre eu preciso. Maravilhosa. Olhar para essas palavras. Eu tenho mais uma aqui ainda para fazer para você, antes de você se despedir. O que os homens costumam, e mulheres, né, costumam valorizar mais em um parceiro numa fase nova da vida? Quando você começa a se relacionar de novo, o que mais procura nas parceiras e nos parceiros? Eu acho que procura primeiro verdade, né? Que as pessoas sejam verdadeiras, sejam claras, né? Naquilo que elas querem, naquilo que elas estão procurando. Eu acho que elas procuram, junto com a clareza, de fato, um engajamento na relação. É isso que elas querem, ou querem passar só um tempo, é uma coisa casual. Essas coisas são importantes terem definidas, né, dentro de uma relação. E eu acho que a capacidade de uma pessoa ser generosa dentro da relação amorosa, isso é uma coisa muito, muito importante. E o que eu estou chamando de capacidade generosa? Gentileza, né, capacidade de ouvir, capacidade de falar com delicadeza, né, na hora de fazer suas críticas, escutar um pouco como é que essa pessoa escuta melhor as críticas que você vai fazer. Então, eu acho que é isso que as pessoas procuram, um comprometimento, de fato, com a vontade de estar juntos,
né? Suas redes sociais, para quem quiser entrar em contato com você. Eu tenho o Instagram, que é Blenda Psi. Também eu tô no YouTube, Blenda Oliveira. E tô no TikTok, que eu acho que é Blenda Oliveira também. Eu não fico muito no TikTok, mas as entrevistas que eu dou aparecem lá. E eu tô mais ativa, não é, no Instagram, porque às vezes eu faço uns vídeos lá repentinos, enfim, eu tô mais ativa lá. Ah, tá aqui, nós colocamos aqui na tela o seu Instagram, né? É. Isso aí. Tem alguma palestra para em breve para acontecer? Agora não apareceu nenhuma, né? Vamos aguardar. Mas eu faço sozinha as minhas palestras no Instagram. Marta, obrigado a você, viu? Obrigado demais por ter participado. Rogério. Obrigado, César. Obrigado, Rosina. Obrigado, Tuli. Obrigado a você, ouvinte carinhoso. Semana que vem tem mais, tá no ar com o Rogério Rocha, às 18h30. E no sábado tem às 15 horas, 15 às 16, tá bom? Vamos terminar com forrozinho, vamos na animação. Vem aí, Capital da Bola com Basílio e Amigos. Tchau, pessoal. Valeu! Escrevi seu nome na areia. O sangue que corre em mim sai da tua veia. Veja só, você é a única que não me dá valor. Então por que será que esse valor o que eu ainda quero ter? Tenho tudo nas mãos, mas não tenho nada. Então melhor ter nada e lutar pelo que eu quiser. Ei, mas pera aí, ouço o forró tocando e muita gente aí. Não é hora pra chorar. Porém não é pecado se eu falar de amor. Se eu canto sentimento, seja ele qual for.